Com certeza esse evangelho é um dos mais polêmicos e um daqueles que nossos inimigos da fé usam para difamar nossa Santíssima Mãe, dizendo que Jesus, ao ser avisado que sua mãe e seus irmãos estavam aí fora, Jesus respondeu ali, desfazendo ou colocando Nossa Senhora no lugar dela, como uma mulher qualquer. Isso é totalmente mentira. No versículo 21 de Lucas 8 fala que Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então, de maneira nenhuma Jesus ele trata a sua mãe de uma maneira indiferente, que ou faz com que ela publicamente passasse vergonha, porque isso daqui é o contexto público, né? Ele está pregando e alguém chega para ele, Nossa Senhora não consegue entrar ali e diz para ele que ela está lá fora com seus irmãos, com aqueles com certeza que acompanharam ela, né? Seus parentes, seus primos. E aí existe essa polêmica, né? A primeira coisa que nós temos que ter em conta é aquilo que o Imitação de Cristo fala no capítulo 1. Quem quiser compreender e saborear plenamente as palavras de Cristo, é preciso que procure conformar a dele toda a sua vida. Então, muito embora ouçam frequentemente o Evangelho, sente nele pouco enlevo, é que não possuem o Espírito de Cristo. E quem não possui o Espírito de Cristo não consegue penetrar nas Sagradas Escrituras. O que a Imitação de Cristo está falando aqui é que existem muitas coisas aqui que fogem ao nosso intelecto. Nós não saboreamos a doutrina sagrada, que é maior do que qualquer outra, qualquer livro de santo, qualquer livro de filósofo, porque o Espírito que está contido na Sagrada Escritura tem que ser o mesmo que está em você, senão você não vai ter a penetração ideal. Por isso que você, quando lê um sermão de um santo, de um São Bernardo, de um Santo Antônio, de qualquer santo, você vai ver que esses homens enxergaram coisas que você pode ler 500 vezes ali que você não vai enxergar aquilo. Por quê? Porque o Espírito contido neles era o mesmo que estava na Sagrada Escritura. O que Jesus está fazendo aqui? Primeira coisa, Jesus está nos ensinando e ensinando todos aqueles que um dia desse a sua vida, consagrasse a sua vida a Cristo, seja como sacerdote, seja como monge, seja como frei, seja como irmã, como religiosa, aquele que faz os 3 votos de castidade, pobreza e obediência. Que a partir do momento que a pessoa se consagrasse a Cristo, a ruptura com o seu laço de sangue, ela seria algo sacrificado no altar. Então a pessoa que se consagra a Cristo, ela rompe com o seu laço de sangue. Vou dar um exemplo. Um dia estava um padre do deserto e aí o seu irmão foi procurá-lo porque o seu pai e a sua mãe, um tinha morrido e o outro estava doente, ele precisava de ajuda. E aí foi lá atrás do monge, lá, do eremita, nas montanhas, achou o seu irmão e contou o que estava acontecendo, que ele estava procurando de ajuda. E aí esse padre do deserto fala: não, procura o nosso outro irmão. Só que o outro irmão já estava morto e os dois sabiam. Aí esse irmão falou para ele: mas você sabe que o nosso irmão está morto? E ele disse: e você sabe que eu também já estou morto, que eu morri para esse mundo. Então, esse problema não é meu. Por quê? Porque eu escolhi a melhor parte. Ah, mas isso é muito duro, Guilherme, isso é muito radical, isso foge com a caridade. Aparentemente sim, mas espiritualmente não. E por isso que Jesus dá esse exemplo. Porque é aquela passagem lá quando o discípulo, ele coloca uma cláusula: pai, mestre, deixa que eu vá enterrar o meu pai. Não, deixa que os mortos cuidem dos mortos. Vem me seguir. Então,
o segmento de Cristo é algo mais elevado do que o cuidado com o laço de sangue. A pessoa, quando ela dá a sua vida a Cristo, ela já não tem mais direito de nada. É isso que é difícil entender. Então você olha a figura de um São Francisco de Assis que tem uma atitude daquela com o pai e com a mãe dele, parece que ele faltou com a caridade, mas não. É que nós estamos tão apegados a essa terra que nós não conseguimos ver o bem maior, que é ter um filho consagrado a Deus, que ainda que ele não esteja fisicamente perto do seu pai e da sua mãe, ele está ali diante de Deus, meu irmão, dia após dia, adquirindo a salvação para os seus pais. Ele pode cuidar do corpo, dar atenção ali fisicamente a um pai que necessita, mas se ele não for um homem espiritual, ele não pode, ele só cuidou do corpo, para que aquele corpo fosse por juízo e talvez fosse condenado. Você pega o exemplo de Santa Catarina de Sena, onde ela estava em oração e ela pede, o pai dela já está ali caminhando para a morte, e ela pede para que o pai dela fosse direto para o céu, ele não passasse pelo purgatório, porque os santos sabem, meu irmão, o que é o purgatório, o sofrimento do purgatório. Santa Catarina de Gênova, a doutora do purgatório, ela fala que as penas do purgatório se igualam à do inferno. O purgatório é um inferno que tem fim. O inferno é um purgatório sem fim. Então Santa Catarina de Sena pede isso para Jesus. Jesus fala, não, isso é muito difícil. E ela insiste, e ela tem uma palavra que ela pede para Jesus mandar o purgatório que era para o seu pai, para ela na terra, enquanto que o seu pai fosse direto para o céu. E Jesus aceita isso. Então o pai dela morre, vai direto para o céu, ela vê a alma dele lá exultante de alegria e começa a padecer de algumas coisas aqui na terra. Por que eu estou falando isso para você? Para que você entenda, meu irmão, você jovem que está me ouvindo, que se você der um sim para Deus, São Tomás de Aquino diz isso, quando um filho sai de uma casa para ir servir a Deus, é o próprio Deus que cuida dos seus pais. Aquilo que é de mais rico, materialmente não, espiritualmente, vai chegar para tua casa. Então não tenha medo de dar o seu sim a Deus, o seu sim verdadeiro, o seu sim genuíno. E outra coisa, Jesus fala, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. São Bernardo e Santo Agostinho vão dizer que se Nossa Senhora, a Santíssima Virgem Maria, ela só consentisse em dar a vida a Jesus Cristo, mas ela viesse a pecar, o seu sim a Deus não teria valor nenhum. Que o fato dela ter vivido uma vida santa, desde o seu nascimento até o final da sua vida, é um mérito maior do que o mérito do nascimento de se tornar mãe de Deus, do nascimento de Cristo. Então o que Jesus está falando aqui, e você vê que Nossa Senhora ela não argumenta. Aí eu volto à imitação de Cristo. Talvez as pessoas acharam ali que Jesus estava sendo indiferente, mas ela, como uma mulher espiritual, ela penetra que Jesus ele está elevando ela. Ele está dizendo, a minha mãe, para ser minha mãe, primeiramente tem que viver os meus mandamentos. Secundariamente, receber os dons. Ele está falando que a vivência é maior do que os dons. Tem muita gente que tem dom, que faz milagre, tem uma vida pífia. Você olha para a pessoa, ela é uma pessoa carnal. É isso que Jesus está fazendo. Ele está elevando a dignidade da vida de Nossa Senhora acima até da sua maternidade divina. A grandeza de Nossa Senhora, que guarda a palavra de Deus, que ouve a palavra de Deus e põe em prática.
Assim nós queremos encerrar essa meditação, te louvando, ó Santíssima Virgem Maria, porque Tu és a cumpridora plena da palavra de Deus. Tu és a única que vivestes o primeiro mandamento na totalidade, amar a Deus sobre todas as coisas. Em Ti nós encontramos a plenitude da vivência dos mandamentos de Deus. Aquilo que Santo Agostinho diz, em todos os santos, se Deus fizesse uma pergunta, estais sem pecado? Todos eles bateriam no peito e diriam, não, nós temos pecado, com exceção da Senhora, porque Tu és a plena de graça, Tu és a cheia de graça, e em Ti o pecado nem passou perto.